Ai meu Deus, tem uma trans em round 6. Temos representatividade trans-coreana. Não, pera. É um homem cisgênero interpretando uma trans. Não é tão representativo assim, né? Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Round 6. Sim, se fala Round 6, não Round 6. Ou pode falar também Squid Game, já que esse é o nome original. Mas o ponto é que estreou a segunda temporada de Round 6 na Netflix e ela veio com uma personagem trans. O que, assim, gente, é muito legal porque ela, inclusive, é a melhor personagem dessa segunda temporada. Eu posso estar falando isso com um pouco de viés? Posso. Mas ela é uma personagem incrível, só que ela está sendo interpretada por um ator cisgênero, um homem cisgênero interpretando uma trans, o que gerou bastante discussão na internet e muitas pessoas criticaram muito tanto a Netflix quanto o diretor por essa escolha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre transfake e também sobre como é ser uma pessoa trans na Coreia? Quais são os direitos que pessoas trans têm na Coreia? Será que tem uma justificativa plausível para não ter sido uma mulher trans interpretando essa personagem, a jogadora 120? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui. É isso. Vamos falar um pouco sobre essa personagem nesse começo de vídeo. O nome da personagem é Cho Hyun-joo. Provavelmente eu falei esse nome errado. Gente, todos os nomes coreanos que eu vou falar aqui, provavelmente eu vou falar com a pronúncia errada. Mas me perdoem, é que eu não sei falar coreano. Se você não gostar da minha pronúncia, você pode pagar pra mim um curso de coreano que eu vou estar aceitando. Mas enfim, né? O nome da personagem é Cho Hyun-joo e ela é a número 120 ali das jogadoras de Squid Game, né? Enfim, porque caso você não saiba a premissa da série... Ai, acho que eu me adiantei um pouco, né? Vou falar um pouquinho sobre a premissa da série, caso você não saiba. A série, que fez um grande sucesso, ela consiste em capitalistas, filhos da puta, desgraçados que têm muito dinheiro, colocam pessoas pobres, fudidas na merda pra fazerem vários jogos que são mortais e o que sobrar fica ali com uma quantia bilionária de dinheiro coreano, se tornando assim uma pessoa extremamente rica naquele país e no mundo inteiro. É isso, essa é a premissa da série. É uma crítica capitalista muito boa e, né, totalmente pautada. Deus, quase veio o Temer aqui. Mas enfim, é uma crítica capitalista muito boa e muito pautada no que é o capitalismo na Coreia do Sul. Porque muitas pessoas acham que aquele país é perfeito, né? Que as coisas lá funcionam muito bem por causa do capitalismo. E não é. É um país cheio de problema, principalmente por causa do capitalismo. Mas enfim, eu sei, né? Eu sempre acabo fazendo críticas ao capitalismo aqui nesse canal. Não consigo imaginar o porquê. Mas eu não vou focar tanto nessas críticas aqui nesse vídeo, porque isso a série já faz muito bem e não é o intuito desse vídeo. Não totalmente, pelo menos. Vamos aqui falar sobre a personagem. A Cho Hyun-joo, ou, né, número 120, é uma personagem muito interessante. Eu não vou soltar spoilers aqui sobre a trama dela, tá? Então não vou trazer nada aqui pra vocês que vocês fiquem "Oh my gosh!", mas ela é uma personagem extremamente interessante e ela vai tendo uma construção muito boa ali à medida que o jogo, né, enfim, Squid Game vai avançando e a gente vai conhecendo mais sobre ela. Ela tem bastante profundidade e eles discutem um pouco sobre como é a transgeneridade na Coreia a partir dela, quer dizer, né, na Coreia do Sul, a partir da visão ali dessa personagem. E assim, como eu disse, ela é uma personagem muito interessante. Ela foi muito bem escrita e ela é considerada, e não só por mim, mas por todo mundo que assistiu essa temporada, né? Ela é considerada uma das melhores personagens, até porque ela realmente é uma personagem que tem uma importância na trama. Ela é colocada ali como uma das jogadoras que
que tá ali no núcleo principal, né? Acho que é isso que eu posso falar pra não trazer muitos spoilers, que eu não quero nem falar da índole dela, se ela é uma pessoa com uma índole legal ou uma índole duvidosa. Isso vai ficar pra quando vocês assistirem, apesar de que eu acho bem provável que vocês tenham assistido, porque, como eu disse, essa série faz muito sucesso. Mas acontece que quem dá vida pra número 120 ou para Cho Hyun-joo é um ator cisgênero cujo nome dele é Park Swong-hong. Park Swong-hong. Park Swong-hong. Não sei se eu pronunciei certo, é bem provável que eu tenha pronunciado errado nessas, sei lá, 3, 4 vezes que eu falei o nome do Park. Mas é o Park quem interpreta ali a personagem. O Park é um ator sul-coreano que é um homem cisgênero. Eu não sei a sexualidade dele, mas ele é um homem cisgênero. E o Park, ele é um ator bem famoso lá na Coreia do Sul, né? Ele já fez várias produções por lá, então ele era um nome ali de peso, e ele tem uma atuação muito boa, tá? Ele interpreta a Cho de uma forma muito boa mesmo, mas ele é um homem cisgênero. Existe toda uma discussão dentro do movimento trans, principalmente quando a gente está falando sobre exposição midiática de pessoas trans, que é sobre transfake. Transfake é quando tem uma pessoa cisgênero interpretando uma pessoa trans em uma produção, enfim, de cênicas. Pode ser tanto uma questão do teatro, quanto uma questão de audiovisual e tudo, enfim, né? Existe toda essa discussão sobre transfake. É uma discussão que ela vem muito forte sempre que é lançada uma produção que utiliza uma pessoa cisgênero para interpretar uma pessoa trans. Foi assim com a Garota Dinamarquesa, por exemplo. Inclusive, foi no ano passado ou foi no ano retrasado, teve uma discussão muito grande sobre transfake por causa de uma peça de teatro. Essa discussão, inclusive, eu fiz vídeo sobre ela aqui no canal. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É um vídeo que eu falo bastante sobre transfake. E assim, essa é uma exigência muito válida, porque tudo bem, quando a gente está falando sobre atores, eles não precisam ser tudo que aquele personagem é para interpretá-lo. Eles não precisam. Sei lá, um ator que vai interpretar um médico, ele não precisa ser formado em medicina para conseguir interpretar aquele médico, por exemplo. Uma atriz que vai interpretar alguma personagem que passa fome, ela não precisa ter experienciado passar fome na vida dela para fazer aquela personagem. Mas quando a gente está falando sobre interpretar pessoas que fazem parte de grupos minoritários, quando a gente está falando sobre interpretar personagens que são representações de um grupo minoritário, essa coisa fica um pouco complicada. Você pegar um ator branco para interpretar um personagem que ele é um personagem asiático, por exemplo, é muito ruim, porque isso acaba tirando uma oportunidade de emprego para um ator asiático. Uma oportunidade de emprego que aquele ator asiático nem sempre tem, porque ele quase sempre vai ser preterido em detrimento de atores brancos em produções feitas em países que são majoritariamente brancos, ou que pelo menos brancos têm o maior poder político. Então, a gente está falando sobre um personagem que poderia ser representativo para um grupo, um personagem que ele poderia trazer discussões interessantes para um grupo, um personagem que poderia trazer empregabilidade para uma pessoa que faz parte daquele grupo, sendo dada para uma pessoa que geralmente ela já tem várias oportunidades ali para trabalhar e ela não precisa trazer representatividade para nenhum grupo, porque é um grupo que já tem sempre representatividade, que é o grupo de pessoas brancas. Essa é a discussão quando a gente está falando em um ponto de vista racial. Inclusive, a gente tem um nome que é muito usado para falar sobre isso, que é o nome de whitewashing, né? Que é tipo uma lavagem branca, que é pegar um personagem que não é branco e transformar ele em branco. Quando a gente está falando sobre isso acontecendo com personagens negros, a gente tem tanto o whitewashing acontecendo, né? Que é quando aquele personagem é interpretado por uma pessoa branca e essa pessoa branca, ela simplesmente mudam ali a etnia, né, do personagem para que essa pessoa branca ela se encaixe ali. Então, o personagem que era negro, de repente, ele virou um personagem racial e etnicamente branco, porque está sendo interpretado por uma pessoa branca. Ou então acontece o blackface, que é quando a pessoa branca, ela se pinta, né, enfim, com alguma cor ali marrom, e ela, né, faz ali interpretações como se ela fosse uma pessoa negra.
E aí é ainda mais danoso, eu diria, porque isso geralmente cai em uma representação totalmente estereotipada de uma pessoa negra. Então aquilo que era para ser uma representação de uma pessoa negra, que traria um certo empoderamento para pessoas negras, vira uma caricatura de mau gosto. E racista também. Inclusive, né, tanto o whitewashing quanto o blackface são práticas racistas, tá, gente? São práticas racistas. Agora, vamos falar sobre transfake. Porque é um pouco mais difícil de falar se o transfake é ou não transfobia, porque vai depender de caso a caso. Vai depender de como aquele personagem foi escrito, vai depender de muitas coisas, Na maioria das vezes eu não acho que ele é transfóbico por si só. Na maioria das vezes eu acho que as pessoas elas estão realmente bem intencionadas. Elas não estão com uma intenção de fazer um apagamento daquele personagem, né? Não estão com a intenção de pegar um personagem que é trans e transformar aquele personagem em cisgênero. Então não é uma tentativa de apagamento. E geralmente não é uma tentativa de fazer uma caricatura da transgeneridade, como é o que acontece com blackface. Mas ela tem um problema grande que é o da empregabilidade. Porque quando a gente está falando de pessoas trans, elas não têm os mesmos acessos de emprego que pessoas cisgênero em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Tanto aqui no Brasil, quanto na Hollywood dos Estados Unidos, quanto na Bollywood da Índia, quanto né, na indústria cinematográfica da Coreia do Sul, as pessoas trans, elas não têm acesso a emprego. E isso, nem pegando só a questão hollywoodiana, nem pegando a questão só de produções audiovisuais ou do teatro, enfim, saindo do campo artístico, em qualquer campo, pessoas trans não têm os mesmos acessos que pessoas cisgênero. Elas são preteridas. Pessoas cisgênero são sempre preferíveis para os empregos em todos os países. A gente até tem algumas políticas de empregabilidade para pessoas trans acontecendo em diversos países, mas ainda assim essas políticas elas não são capazes de colocar pessoas trans no mesmo patamar que pessoas cisgênero. Pelo menos não ainda. Tanto por uma questão de acesso à educação básica, quanto por uma questão de acesso à educação superior, quanto também por uma questão dos próprios empregadores não quererem contratar. Ou seja, tudo está envolto em transfobia. Toda a retirada de pessoas trans dos empregos em qualquer país está atrelada à transfobia. Então, por isso que, mesmo que o transfake não seja uma tentativa de limpeza da personagem trans, ou uma tentativa de fazer uma caricatura da personagem trans, ele cai em um aspecto de transfobia institucional, de transfobia, que é o da empregabilidade. Que aquela personagem, se ela estivesse sendo interpretada por uma pessoa trans, seria uma pessoa trans a mais conseguindo estar inserida no mercado de trabalho. A pessoa cisgênero, ela já tem muito mais acesso em qualquer personagem. Dificilmente uma atriz ou um ator trans vai ser contratado para interpretar um personagem cis. Às vezes acontece, mas é difícil disso acontecer. Então, quando tem um personagem trans, é a chance de um ator ou de uma atriz trans conseguir emprego, conseguir trabalhar. Então, esse é o problema do transfake. Não é porque o ator cisgênero ou a atriz cisgênero não tem a capacidade de interpretar uma pessoa trans, porque tem total capacidade. E, inclusive, a arte é muito sobre isso, né? Mas a questão é que, quando ela faz isso, ela tá tirando uma oportunidade de emprego de uma pessoa trans. E pessoas trans não têm muitas oportunidades de emprego. Essa é toda a problemática do transfake. Mas falando sobre Coreia do Sul e sobre Round 6 especificamente, isso virou uma polêmica grande e o diretor já sabia que isso iria virar uma polêmica grande. O Wang Dong-hyuk, que é o diretor de Round 6, ele deu uma entrevista para a TV Guide, onde ele falou sobre essa questão, porque, volto a dizer, ele já estava preparado para essa discussão, e essa discussão aconteceu de fato. Então o preparo dele tinha um fundamento, né? Ele já sabia que daria merda. Mas o que ele disse eu achei bastante interessante, porque a declaração dele, que vai estar aparecendo aqui do lado, eu vou ler para vocês. Foi o seguinte, abre aspas. Quando pesquisamos na Coreia, não há quase nenhum ator que seja abertamente trans, muito menos abertamente gay.
Porque, infelizmente, na sociedade coreana atualmente, a comunidade LGBTQ ainda é marginalizada e negligenciada, o que é de partir o coração. Fecha aspas. Essa foi a declaração que ele deu, ou seja, ele disse que procuraram, mas não acharam uma mulher trans para interpretar a personagem da número 120. E, gente, é estranho você pensar que dentro da Coreia não teria, mas faz um pouco de sentido. Primeiro porque, né, quando a gente tá falando de uma escalação, você tem que pensar que, às vezes você vai fazer uma pesquisa, você até acha alguma atriz coreana conhecida, né, sul-coreana conhecida lá, dentro do hall de atrizes da Coreia do Sul. Mas ela precisa ter uma disponibilidade para poder fazer a série, ela precisa não ter nenhuma barreira contratual, né, porque às vezes ela tá presa em algum outro contrato, então às vezes ela não pode por uma questão contratual. Ela tem que querer fazer a série também, né, que é uma coisa muito importante. E ela, enfim, são várias coisas que podem estar ali. Às vezes ela não tem agenda para gravação, às vezes ela tá em outro trabalho, às vezes ela não tem mesmo vontade, às vezes ela não quer fazer, não quer estar envolvida com essa série. Às vezes ela não quer estar envolvida com a Netflix em si. Muitas coisas podem acontecer. Eu tô dizendo isso do ponto de vista de alguém que não conhece nenhuma atriz trans sul-coreana, mas estou aqui assumindo que deve ter alguma ali que seja minimamente conhecida, né? Que existem atrizes sul-coreanas, isso é óbvio que tem, mas que seja minimamente conhecida, deve ter aí alguma, né? Acredito que deva ter. Mas ele disse que ele não achou. Eu acho que faz sentido, porque a Coreia do Sul, ao contrário do que muitas pessoas idealizam, é um país extremamente conservador, extremamente problemático em vários aspectos. É um país extremamente capitalista, que tem vários problemas ali sociais, e dentro desses problemas está inclusa, sim, a LGBTfobia. E dentro desses problemas está inclusa, sim, a LGBTfobia, né? Ela é muito presente na Coreia do Sul. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, é um país onde 2 homens não podem se casar, onde 2 mulheres não podem se casar. E agora vamos falar um pouco sobre direitos trans na Coreia do Sul. Já adianto para vocês que eu tive bastante dificuldade de achar coisas que fossem muito confiáveis sobre os direitos das pessoas trans na Coreia do Sul. Não que eu tenha me dedicado por dias para fazer essa pesquisa, não me dediquei por dias, mas eu me dediquei ali durante algumas horas para achar, não achei nada muito substancial. Eu achei na Wikipedia, achei em um outro site, né, que tinha uma matéria de 2019 falando sobre isso, achei um ou outro site mais atual falando sobre uma outra coisa que foi conquistada, mas não tinha nada muito substancial para eu conseguir me aprofundar muito. Mas a Coreia do Sul é um país onde os direitos trans eles foram conquistados há pouco tempo e eles ainda são muito, muito, muito rasos. Eles não têm uma legislação forte anti-LGBTfobia, né? Eles até têm lá a determinação de que, né, nenhuma pessoa deva ser descriminalizada por causa da sua identidade de gênero e por causa da sua orientação sexual, mas isso é uma coisa assim que é mais... que não tem muita aplicabilidade, não tem muita aplicabilidade ali nas leis sul-coreanas. Tá ali dizendo que não pode ser descriminalizada, mas é muito difícil você conseguir ter uma assistência jurídica, você conseguir fazer isso valer caso você sofra alguma LGBTfobia na Coreia do Sul. E falando sobre pessoas trans, gente, a Coreia do Sul, ela permite que pessoas trans possam, por exemplo, mudar os nomes nos documentos. Mas é muito bizarro a forma como eles permitem isso. É muito, muito, muito bizarra, muito bizarra. Porque vamos lá, né? Pra você conseguir mudar o seu nome e o seu gênero na Coreia do Sul, nos documentos, você precisa entrar com uma ação judicial, né? Que é algo que ainda foi como eu fiz aqui no Brasil. No Brasil não precisa mais, mas foi ainda como eu fiz. Mas lá você ainda precisa entrar com uma ação judicial. Aqui no Brasil, você só ir no cartório, você consegue resolver isso. Hoje em dia. Lá não. Lá você tem que entrar com uma ação judicial
isso daí nem é o de menos. Mas lá você precisa também ser maior de 19 anos. Você precisa não ser uma pessoa casada. Então, se você tiver um matrimônio, você não vai conseguir. Você vai ter que se divorciar para você conseguir fazer sua mudança de gênero na Coreia do Sul. Você precisa... Isso daqui é a coisa que eu achei mais bizarra. Eu não sei se ainda precisa disso. Essa informação eu vi na Wikipedia, que costuma ter as informações mais atualizadas, né? Mas isso daqui eu achei bizarro, porque você precisa ter consentimento dos pais. Lembra que eu falei que você precisa ser maior de 19 anos? Então, você precisa ser efetivamente uma pessoa adulta para fazer essa mudança. Mas mesmo sendo uma pessoa adulta, você precisaria ter o consentimento dos pais. Eu espero que isso esteja desatualizado no Wikipedia, tá? Mas assim, é muito bizarro, é muito bizarro. Sei lá, uma pessoa de 40 anos, se os pais ainda estiverem vivos, ela precisar da autorização dos pais para poder mudar o nome. É por causa de um conceito conservador de que os pais deram o nome, né? E o gênero também, né? Estaria atrelado ali a uma coisa assim que os pais fizeram, então eles teriam que autorizar. Ou seja, a sua transição, você pode transicionar, mas você precisa ter a autorização dos pais se você quiser ter os seus direitos legais da transição. E outra coisa também é que para você mudar o seu gênero na Coreia do Sul, parece que até hoje ainda é necessário que você faça uma cirurgia de redesignação sexual. Essa foi a informação que eu peguei lá de 2019. Eu torço muito para que atualmente, em 2024, já não haja mais essa exigência. Se você souber, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo se isso já tá desatualizado. Mas é bizarro pensar que pelo menos até 2019 você ainda precisava ter feito a cirurgia de redesignação sexual para conseguir mudar legalmente o seu gênero e o seu nome, né? Isso é muito bizarro. Isso é muito, muito bizarro. E outra coisa também que eu preciso dizer é que os planos de saúde, eles não cobrem nada relacionado à cirurgia de pessoas trans lá na Coreia do Sul. Então você precisa pagar por tudo isso. Tudo isso que é muito caro, né? Nossa, cirurgia é muito caro. E os planos de saúde não cobrem nada e você não consegue fazer isso de forma estatal também. Aqui no Brasil você ainda consegue fazer, lá você não consegue. Então lá você só pode fazer pagando. Então percebe que a transição lá acaba sendo muito cara, porque você precisa fazer a cirurgia de designação sexual para você conseguir mudar o seu nome. Para você conseguir mudar o seu nome, você precisa entrar com uma ação judicial. Para entrar com uma ação judicial, geralmente você precisa pagar advogado. E você só pode entrar com essa ação judicial depois que você tiver feito a cirurgia de designação sexual, que é uma cirurgia que você tem que pagar por ela, e ela é uma cirurgia cara. Então é tudo muito caro. É tudo muito caro em questão de transição de gênero na Coreia do Sul. Ai, gente, o enquadramento pode ter mudado um pouco aqui, mas é porque eu tinha esquecido de dar uma informação pra vocês, né? Quando eu tava falando dos direitos de pessoas trans na Coreia, acabou que eu falei só da questão do nome, mas tem mais coisa também, né? Questão de servir no exército, mulheres trans geralmente acabam, né, servindo, acabam tendo aquele momento ali do alistamento obrigatório, porque como elas têm que, enfim, só podem mudar o nome depois dos 19 anos, acaba que a maioria delas, né, já fez o alistamento antes de mudar o nome, então elas acabam sendo obrigadas ali a fazer. Mas os homens trans, mesmo depois que eles conseguem a mudança de nome, eles não são obrigados a fazer o alistamento deles, porque, e aqui vem a parte transfóbica, tá? Eles não são obrigados porque a masculinidade deles é considerada inferior à masculinidade de homem cisgênero. Então eles não são obrigados por isso. Então quer dizer, bom pra eles que não são obrigados a se alistar, mas isso vem por um entendimento transfóbico de homens trans. E outra coisa também, não existe nada claro sobre questão de adoção, né, de pessoas trans poderem ou não adotar ou se reproduzir, apesar de que para elas, né, conseguirem a mudança de nome, se tiver mesmo atrelada a cirurgia de redesignação sexual, elas já estão ali esterilizadas quando elas conseguem iniciar a transição. Talvez se elas tiverem, né, se reproduzido antes de iniciar a transição, não vai ter nenhum problema, obviamente, né? Mas não se sabe se elas conseguem, por exemplo, fazer um congelamento de banco de sêmen para depois ter uma reprodução. Isso eu não consegui achar mesmo. Agora, a adoção,
também elas parece que não podem adotar, não, tá? Não é muito claro, parece que não pode, talvez com uma ação judicial consiga. Talvez seja o tipo de coisa também que você tem que entrar com ação judicial. Então é uma coisa ali, né? Uma coisa ali. Questão de casamento, como eu disse, pessoas do mesmo gênero, elas não podem se casar. Elas até, né, às vezes conseguem ali ter uma união e tudo, né? Mas casamento mesmo, não, elas não conseguem. Então uma pessoa trans que ela fez as mudanças nos documentos, ela até vai conseguir se casar, né? Mas ela só vai conseguir se casar se for, sei lá, uma mulher trans com um homem cis, sabe? E coisa do tipo. Ou então se for uma mulher trans com um homem trans, né? Ou então se for um homem trans com uma mulher cis. Se for uma mulher trans com uma mulher, seja sendo uma mulher cis ou trans, aí não vai estar podendo. Um homem trans com outro homem, seja ele cis ou trans, também não vai estar podendo, porque o casamento ainda tem essa questão aí, né? Ainda não foi exatamente aprovado lá na Coreia do Sul. Enfim. Era isso que eu tinha esquecido. Gente, por que eu tô suando assim? Meu Deus. A Coreia do Sul, gente, não é um país muito bom para você ser uma pessoa trans. Então, tendo em vista toda essa dificuldade para transicionar na Coreia do Sul, faz sentido que o diretor de Round 6 não tenha achado mesmo uma mulher trans para interpretar. Ainda mais que tem que ver tudo isso que eu falei, né? Ela precisa atender todos esses critérios de estar com uma abertura contratual, né? Não ter nenhuma cláusula de contrato que impeça. Ela precisa ter disponibilidade na agenda, ela precisa querer. E tem outra coisa também que eu não comentei, né? Ela precisa ser uma boa atriz, porque às vezes ela até tá com disponibilidade de contrato, às vezes ela tá com disponibilidade na agenda e tudo mais, mas às vezes ela não entrega uma atuação tão boa também, né? Isso tudo influencia. Tendo dito tudo isso, eu acho que ele tá certo em não ter contratado, que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Porque isso só mostra o quão sintomático é. Isso é só um sintoma do quanto que a Coreia do Sul é um país transfóbico. É um país com muitos problemas em questão de direitos de pessoas LGBTQIA+. É um país que tem muitos problemas a serem resolvidos nessa questão. Então, isso é um sintoma horrível. Mas para além desse sintoma horrível, a gente tem uma outra questão aqui também. Essa outra questão é que ele poderia também ter se esforçado mais para procurar, talvez, né? Talvez se ele tivesse esforçado mais, talvez ele tivesse achado. Porque eu duvido que não tenha nenhuma. Eu duvido que não tenha nenhuma. Às vezes não seja uma que seja minimamente conhecida, mas deve ter uma na Coreia do Sul. É um país inteiro, deve ter uma atriz sul-coreana que atenda todos esses requisitos para poder fazer a personagem. Então ele poderia ter procurado mais, sim. A Netflix poderia ter se esforçado mais para procurar. Mas também isso denota muito o quanto que aquele país está atrasado em questão de direitos da população trans. Se isso tivesse acontecido em Hollywood, não teria nenhuma desculpa, porque apesar de ser um país altamente LGBTfóbico também, que é os Estados Unidos, né? E o Brasil também é um país altamente LGBTfóbico, tá? Altamente LGBTfóbico. Quase todos os países são altamente LGBTfóbicos. Mas apesar dos Estados Unidos ser um país altamente LGBTfóbico, lá a gente tem atrizes trans que são bastante conhecidas, né? Que são bastante conhecidas e que inclusive já participaram de produções da Netflix, como, né, a Laverne Cox, que inclusive é a atriz que inspirou o nome de uma das minhas gatas, e também a Jamie Clayton, né? Então, se fosse nos Estados Unidos seria imperdoável. Na Coreia do Sul, talvez ele realmente não achou. O que só demonstra o quanto que aquele país é ainda mais transfóbico do que são os outros países que a gente costuma ter mais contato, né, em questão da cultura aqui no Brasil. Como, por exemplo, os próprios Estados Unidos, né, como países que são latinos e tudo mais, ou países que são ali europeus e tudo, né. Enfim, é uma pena. Espero que as coisas melhorem muito para a população trans sul-coreana, para que daqui a alguns anos qualquer produção sul-coreana que for ter uma personagem que seja trans consiga achar uma atriz trans para interpretar, né? E que não precise recorrer ao trans fake.
Mas tendo dito tudo isso, eu ainda gostei muito da número 120. Eu acho que ela foi, sim, uma personagem bem escrita, né? Eu acho que a interpretação do Park foi muito boa. E é isso, eu gostei dela, eu gostei dela. Então eu fiquei feliz com a personagem, apesar do transfake acontecendo ali. Enfim, esse foi o vídeo de hoje para começar aqui o ano de 2025, né? O primeiro vídeo regular do ano de 2025. Então comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei aqui. Se você, enfim, não sabe o que comentar, coloca aí um emoji. Ah, eu não quero que vocês coloquem emoji da bandeira da Coreia do Sul, não, tá? Não quero, não precisa colocar emoji da bandeira da Coreia do Sul, não. Mas vocês podem colocar um emoji aí, sei lá, de Lula, porque a gente tá falando do jogo da Lula. Então pronto, coloca o emoji aí de Lula, tá? Em homenagem ao jogo da Lula. E é isso. Não se esqueça também que você pode copiar esse link e disseminar ele por aí, porque ajuda muito a distribuir o meu vídeo por aí. E outra coisa que também ajuda a distribuir o meu vídeo dentro da plataforma do YouTube é você deixar o seu like. Então não esquece de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Um feliz 2025 para vocês e até mais!